Bom, vocês estão vendo minha tela, então? Selection rules for the matrix elements of optical transitions. Então, e o cursor mexendo também, né? Vocês enxergam, né? Sim, também. Tá. Então tá. Então vamos passar rapidinho o que a gente discutiu na última aula, que foi uma das aplicações da teoria de grupos, que é exatamente para saber se uma determinada transição ou um conjunto de transições entre níveis de energia é permitida ou proibida por teoria de grupos, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma transição entre dois níveis, pode ser eletrônicos, vibracionais, um nível psi-n, φn e φn', essa transição, então, ela é induzida por uma perturbação, né? E a gente tem o hamiltoniano da perturbação entre o estado inicial e o estado final do hamiltoniano não perturbado, esse elemento de matriz aqui, a probabilidade é o módulo quadrado desse elemento de matriz, né? E o que eu discuti com vocês é que as autofunções, todas as autofunções do hamiltoniano pertencem a uma representação irredutível do grupo. Por outro lado, o hamiltoniano de perturbação também pertence a uma representação do grupo, né? E então, para saber se esse elemento aqui é nulo ou não, a gente faz o produto direto das representações irredutíveis do estado final, do hamiltoniano de perturbação e do estado inicial. Bom, esse elemento de matriz ele tem que ser invariante às operações de simetria do grupo. Então, isso na linguagem da teoria de grupo diz que esse produto aqui ele deve conter a representação totalmente simétrica do grupo, né? Se essas três representações forem unidimensionais, então o produto vai ser uma representação unidimensional, ou seja, se esse produto for uma representação totalmente simétrica, então essa transição é permitida por simetria, né? Agora, se esse elemento, se esse produto não contiver a representação A1, quer dizer que ele não é invariante às operações de simetria, então a única maneira dele ser invariante às operações de simetria é ele sendo zero, né? Então, a gente tem duas formulações para essa regra. Primeiro, eu falo que a representação idêntica ela tem que estar presente nesse produto das três representações, ou então, uma outra propriedade, se eu pego uma representação e multiplico por ela mesma, se ela for unidimensional, vai dar a representação A1. Se ela tiver dimensão maior do que 1, o A1 vai estar contido. Uma coisa que o estado final do hamiltoniano de perturbação, né? Bom, depois eu peguei o caso específico onde que isso aqui seria o hamiltoniano mesmo. Agora, na aproximação de dipolo elétrico, eu posso fazer uma expansão desse P escalar A. O primeiro termo é a energia de interação entre um dipolo, que é QR, e o campo elétrico, né? Então, na hora que eu coloco aqui dentro, eu posso jogar o E para fora, porque o E, digamos assim, ele vai variar, ele vai ser, o comprimento de onda dele é muito maior do que as dimensões, por exemplo, de uma molécula que eu estiver considerando, de uma célula unitária. Então, o que a gente tem mesmo que a regra de seleção para transições ópticas na aproximação de polo elétrico são dadas pelo elemento de matriz das componentes do vetor R entre o estado inicial e o estado final, né? Então, isso é uma coisa que vocês já viram
em, né, em quântica, por exemplo. Bom, então, basicamente, o que eu tenho que ter o produto da representação do estado inicial pelo produto da representação do vetor, pelo produto da representação do estado final, tem que conter representação totalmente simétrica. Agora, se eu estiver considerando esses níveis como sendo níveis vibracionais, em vez de ser níveis eletrônicos, né? Então, eu posso, na aproximação harmônica, eu tenho aqui que os níveis vibracionais são os níveis de energia quantizados do oscilador harmônico, né? E aqui eu tenho as autofunções do oscilador harmônico, onde eu tenho uma constante, eu tenho esse termo, que é essa exponencial aqui, e eu tenho os polinômios de Hermite, né? Polinômios de Hermite, onde a coordenada vai ser a coordenada generalizada do modo normal de vibração. O que a gente viu, então, é que esses polinômios de Hermite podem ser pares ou podem ser ímpares, né? E quando eu tenho n par, essa autofunção ela pertence à representação totalmente simétrica, né? E se o n for ímpar, a autofunção pertence à representação γk do modo QK. Então, se eu pegar os ímpares, a representação do modo, do modo normal, da autofunção é a representação do modo normal QK, e para os pares é a totalmente simétrica, né? Então, basicamente, o que eu tenho que ter nesse caso aqui, como estado, ou estado final ou estado inicial é totalmente simétrico, eu tenho que ter, então, que a representação, o produto direto da representação do modo normal QK pela representação do vetor tem que conter a representação totalmente simétrica, né? Então, isso vai acontecer se, então, a representação do modo QK for igual à representação do vetor. Se for igual à representação do vetor, então, os modos que absorvem infravermelho são aqueles que pertencem às representações que contêm como funções base as componentes x, y e v, z de um vetor, que são os modos polares, né? E depois eu comentei o processo de espalhamento Raman, que já é um processo agora onde eu tenho aqui duas transições ópticas, eu tenho a transição do nível vibracional para o nível intermediário, depois um decaimento do nível intermediário para um outro nível vibracional, nesse caso, um nível vibracional de energia maior. Então, esse é um processo no qual foi criado um quanta vibracional, né? Ou, se eu estiver falando de um cristal, foi criado um fono. Bom, o espalhamento Raman ele é descrito por um tensor de segunda ordem pela própria natureza vetorial, tensorial desse processo. Eu tenho um vetor incidente e eu tenho um vetor espalhado que não está na mesma direção do vetor incidente, não está necessariamente na mesma direção. Então, o que relaciona um vetor numa direção com um vetor numa outra direção é um tensor de segunda ordem, né? Ou então eu posso colocar também, isso aqui eu tenho os dois elementos de matriz, e aqui eu tenho esse R e R aqui, não é produto escalar, é o produto direto de R com R, tá? Então seria o produto direto de uma matriz R com a transposta dela, que vai ser uma matriz 3x3, né? Que vão ser, então, as componentes de um tensor de segunda ordem, x2, y2, z2, xy, xz, yz. Então, basicamente, o que eu estou mostrando é que agora, da mesma forma, os modos que são ativos em Raman são aqueles onde o QK se transforma como as componentes de um tensor de segunda ordem, né? Aí eu dei um exemplo aqui. Bom, então, basicamente, a gente olhando a tabela de caracteres, a gente vê lá a quais representações estão associadas às funções x, y, z,
ou essas funções biquadráticas, e com isso a gente vê quais modos são ativos em Raman. Mas agora, o que a gente sabe é que essas funções quadráticas, para cada grupo, elas pertencem a representações irredutíveis daquele determinado grupo, né? Bom, então isso aqui é só para dizer, eu tinha falado, mas é da natureza do processo Raman, ele ser descrito por um tensor de segunda ordem. Se o tensor de segunda ordem é simétrico, ele pode ser descrito por um elipsoide, né? Como essa aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que ter quando eu faço uma experiência Raman, eu tenho que ter um controle da chamada geometria, configuração de geometria de polarização. Então, eu tenho aqui os dois vetores importantes, I é um vetor unitário na direção de polarização da luz incidente, ES é um vetor unitário na direção de polarização da luz espalhada, né? Ou seja, que estão relacionados com o campo elétrico da luz espalhada, o campo elétrico da luz incidente. Bom, então a intensidade de um fônon, um espectro Raman, é dado pelo módulo quadrado desse produto, desse vetor aqui, que é o vetor que descreve a polarização da luz incidente. Esse aqui é um vetor coluna, esse aqui é um vetor linha, que descreve a polarização da radiação espalhada, e eu tenho aqui um tensor simétrico de segunda ordem. Bom, o que acontece é que agora eu posso pegar esse tensor, que tem 6 componentes, e eu posso, então, separar ele nas representações irredutíveis dos grupos que eu estiver tratando, né? Por exemplo, se eu tiver um sistema triclínico que não tem simetria nenhum, então eu só tenho lá do sistema triclínico, tem lá o grupo da inversão, eu tenho só as representações AG e AU, né? Então, os modos ativos em Raman vão ser da representação AG, que são pares, e os ativos infravermelho da representação AU, que são ímpares. E todos os modos, só os modos AG, então, para o sistema triclínico, o tensor Raman dos modos AG tem todas as componentes não nulas. Mas agora eu tenho a tabela de tensores Raman para todos os sistemas, né? Por exemplo, agora já no sistema monoclínico, o sistema monoclínico eu tenho lá os grupos C2, CS ou C2H. Do C2, as representações são A e B. Do CS, a linha e a duas linhas. Do C2H, AG e BG. Então, só para ver, por exemplo, para esses modos estão aqui, o tensor Raman é esse aqui. Para os modos A e para os modos B é esse aqui. Bom, a gente só tem que tomar cuidado aqui, realmente ele colocou o C2 na direção Y, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando tem um C2 só, a gente tem que ver se ele é em X, Y e Z, né? Já os ortorrômbicos, por exemplo, pega o grupo D2, tem as representações A, B1, B2 e B3. Vocês estão vendo que esse aqui é o tensor Raman da representação A, tensor Raman da B1, tensor Raman da B2, tensor Raman da B3, né? Depois eu passo a ter aqueles grupos, esses aqui são aqueles que todas as representações são unidimensionais. Mas aí, quando eu já pego trigonal, tetragonal, hexagonal, eu já passo a ter representações igual esse aqui. Vamos pegar o grupo D3, por exemplo. Tem a representação A1, que é essa aqui, ó, AB, e eu tenho a representação E. Agora, a representação E ela é duplamente degenerada. Então, eu tenho um tensor para cada linha da representação. Esse aqui é o tensor para a linha 1 da representação E,
esse aqui é o tensor para a linha 2 da representação E, né? E isso acontece também para os sistemas tetragonal, vai ser a mesma coisa, tem representações unidimensionais e bidimensionais, hexagonal também. E depois, para o sistema cúbico, agora o sistema cúbico, vocês lembram que eu tenho uma representação unidimensional, que é essa, por exemplo, para o grupo T, essa que é a representação A. Eu tenho uma representação, eu tenho representações bidimensionais, que essa aqui é a E, que eu tenho aqui os dois parceiros, né? E depois eu tenho uma representações tridimensionais, onde que eu tenho os três parceiros que vão estar sendo os três tensores associados, então, às três linhas da representação, né? Bom, então agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse material aqui, que é o chamado MOS2. MOS2 é um cristal também que ele é esfoliável, formado por camadas que se empacotam, então é possível obter uma única camada, que seria uma monocamada de MOS2, que é mais ou menos isso que está mostrado nessa figura aqui. Ó. Se eu olhar de lado, aqui é o seguinte, o molibdênio são as bolinhas pretas e os enxofres são as bolinhas amarelas. Então, é como se fosse assim, três camadinhas atômicas. Agora, quando eu olho por cima, um enxofre fica bem em cima do outro, e eu vejo aqui os molibdênios e os enxofres, que são os amarelinhos. A estrutura até parece aquela estrutura chamada do favo de mel, né? Honeycomb, que é a mesma do grafeno. Bom, isso aqui eu não vou, eu não vou mostrar essa decomposição aqui, mas basicamente a gente fazendo, eu vou mostrar um outro exemplo mais para frente, mas a gente pode chegar à conclusão que se eu tiver um cristal de MOS2, eu tenho um modo A1G, um modo E1G e dois modos E2G, tá? Professor, Mas, oi, alguma pergunta? isso. Quando a gente mede o MOS2 no Raman, Ah, ah, ele aparece um pico que é o 2LA nesse tá, espectro aí. E isso é tá. uma dúvida que eu sempre tive. Porque Ah, tudo bem, eu entendo que entrando um pouco em estado sólido, que a gente não tá no ponto gama e tudo mais. Só que aham. todas as vezes que eu vou pesquisar esse tipo de coisa, sempre aparece desse jeito que tá aí, né? Eles não falam do 2LA. Pois é, o problema todo é que o 2LA já é um processo que envolve dois fonos, uma combinação de dois fonos, então é um processo de ordem mais alta, tá? Tudo que eu estou Uhum, discutindo aqui é o chamado efeito Raman de primeira ordem, que envolve só um fono. Agora, o 2LA são dois fonos LA. Então, as regras de seleção agora são para um processo de ordem, um Raman de ordem mais alta. uhum. Tá? E, Existem. Ah, e vai ter daí um tensor Raman específico para esse modo também. pois é, cara. Isso agora você me apertou nessa pergunta. Você vai ter um tensor Rama para esse modo? Não, eu acho que a gente não pode pensar isso, não. É o seguinte, eu vou te dar uma. Porque, assim, tem uma referência, que o modo 2LA do MOS2 ele é muito semelhante ao modo 2D do grafeno. Você já viu o modo 2D do grafeno? O Uhum, modo 2D já, do grafeno? Que é a já. mesma física, tá? Então, para ser franco, eu teria que dar uma olhadinha para O 2D responder. do grafeno ele é totalmente simétrico. O 2LA seria também? Pois provavelmente sim. Tá. Provavelmente sim. Não, beleza, que eu tô fazendo um trabalho Sim. nisso e eu precisava dessas informações e é Tá bom. surpreendentemente difícil de encontrar. Mas Tá. aí eu Eu vou. acho que é a seguinte coisa: se você quiser, você pode mostrar, mas a análise para o grupo 2LA deve ser idêntica do 2D, tá? Do grafeno. Ah, tá, beleza. Eu vou dar uma Tá? olhada melhor com Dá isso uma em olhada. mente também. Tá ok, Tá. obrigado, professor. Nada, nada. Bom, então,
esse aqui, exatamente, eu peguei esse espectro numa linha de laser, onde não aparece essa tal banda 2LA, que é uma banda de segunda ordem que é complicada. Então, eu estou pegando só os modos de primeira ordem aqui, e reparem que aqui agora eu tenho aquela configuração que é a chamada paralela, onde que a polarização da luz incidente é paralela à polarização da luz espalhada. Então, eu tenho aqui esses dois picos. Agora, quando eu cruzo a polarização da luz espalhada cruzada com a polarização da luz incidente, esse pico aqui praticamente desaparece. Era para ele desaparecer completamente. Não desapareceu porque o polarizador não é perfeito, mas teoricamente era para ele sumir, enquanto que o outro pico lá continua do mesmo tamanho. Tá? Então, o que eu vou mostrar no próximo slide é por que acontece esse tipo de coisa. Eu vou ver qual que é a previsão da teoria de grupo para uma experiência onde eu tenho a polarização da luz incidente espalhada paralelas ou cruzadas. Tá? Bom, então, basicamente, é o seguinte. Então, eu tenho aqui, isso aqui agora só para descrever, digamos que a polarização da luz incidente faz um ângulo θ com eixo x. Tá? Então, a polarização da luz incidente, eu vou botar que é um cosseno θ, seno θ, zero, por exemplo. Bom, aqui ó, é o seguinte, como eu estou julgando a luz só no plano XY, eu estou incidindo a luz na direção Z, eu peguei e simplifiquei um pouquinho, eu eliminei a coordenada Z aqui, desse problema, porque eu ia ter um zero aqui, eu ia ter A, B, tá? Eu estou pegando só esse bloquinho 2x2 aqui, no plano XY. Então, agora eu tenho que pegar essa expressão aqui, eu pego a polarização da luz incidente, cosseno θ, seno θ, zero, ou cosseno θ, seno θ. Se eu pego a polarização da luz espalhada paralela da incidente, também seria cosseno θ, seno θ, zero, e na hora que eu faço essa conta aqui, ó, isso vai me dar A ao quadrado, onde A é um número que eu não sei qual que é A, mas eu sei que A é um número diferente de zero. Né? Agora, se eu pego agora a luz espalhada, em vez de colocar cosseno θ, seno θ e zero, eu vou colocar agora ela perpendicular aqui, ó, seria menos seno θ, cosseno θ e zero. Na hora que eu faço esse produto aqui, ó, isso vai dar zero. Então, isso está mostrando exatamente aquilo que eu falei lá. Primeira coisa que tem interessante é que na configuração paralela, você vê que isso aqui, não, esse valor, o resultado não depende de θ. Seria isotrópico, não depende do ângulo θ. Eu posso variar o ângulo θ na paralela, que seria a mesma. E na mesma coisa, no perpendicular, não importa o valor de θ, sempre vai dar zero. Tá? Agora, isso é para o modo totalmente simétrico, não degenerado. Agora, o que acontece quando eu tenho um modo degenerado como esse? Agora, o que eu tenho que fazer é isso aqui, eu tenho que fazer um módulo quadrado. Eu vou pegar essas duas matrizes, que é essa primeira aqui, ó, a 0, 0D, D0, que eu boto aqui. Eu boto a outra matriz, que é D0, 0 menos D, D0, 0 menos D, e eu faço faço o módulo quadrado, eu faço a soma dos módulos quadrados, já que são processos distinguíveis aí. Então, na hora que eu faço a soma do módulo quadrado na configuração paralela do módulo E2G, fazendo as contas, vai dar D2 aqui. Ó. Vai dar D2, ou seja, uma coisa que não depende de θ. Eu posso rodar ali no plano que sempre vai ser D2. E quando eu pego cruzado também, aqui menos seno θ, cosseno θ e zero, vai dar D2 também. Então, é aquilo que eu mostrei na transparência anterior. Para o modo E2G, a intensidade na configuração paralela e cruzada é a mesma. Já o A tem uma intensidade na polarização paralela e, teoricamente, é zero na cruzada. Né? Então, basicamente é o seguinte, gente. Nesses cristais todos com simetrias cúbica, hexagonal, trigonal, tetragonal, o espectro
Raman vai ser, geralmente, não vai ser um espectro isotrópico. Ele não vai depender de θ. O espectro só vai depender de θ quando eu tenho simetrias mais baixas, né? Que seriam, então, a simetria ortorrômbica, monoclínica e triclínica. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, eu vou só pegar e mostrar agora para vocês o sistema ortorrômbico, tá? Então tá, o ortorrômbico, aí eu estou pegando o exemplo aqui, é o chamado fósforo negro, que é também um material formado de camadas, como grafeno, MoS2, só que agora cada camada tem essa forma aqui meio corrugada, parece uma telha, tá? Então, essa corrugação faz com que a simetria agora não seja uma daquelas simetrias axiais mais, né? A simetria axial é a trigonal, tetragonal e hexagonal. A simetria é ortorrômbica, e vocês lembram que, no caso da simetria ortorrômbica, todas as representações são unidimensionais. Bom, a gente pode fazer uma análise por teoria de grupo, que eu não vou mostrar aqui, mas pode decompor, ver, no caso do fósforo negro, quais são os fonos, que são os modos normais de vibração, e depois os fonos que são ativos em Raman. Então, tem lá 2 modos AG, um modo B1G, um modo B2G e 2 modos B3G. Né? Dependendo da direção onde eu faço a incidência da luz, eu vou ter só modos de determinadas simetrias. Por exemplo, vamos pegar aqui, isso aqui é o tensor Raman do modo AG, é um tensor diagonal, tem aqui A, B e C. Né? Esse aqui é do modo B1G, que tem, então, os elementos XY, que são diferentes de zero. Esse aqui é do modo B2G, onde os elementos diferentes de zero são os elementos XZ, né? E o B3G, o tensor Raman, esse aqui, onde os modos, então, onde as componentes diferentes de zero, então, do tensor Raman são as componentes YZ, tá? Bom, basicamente o seguinte, isso aqui é a estrutura olhada de cima, e, por acaso, convencionou-se chamar o eixo perpendicular ao plano, a camada, é chamar de Y, tá? É chamado de Y. Então, o eixo que está saindo aqui para fora é o Y. Então, nesse caso de uma experiência, se eu jogo a luz aqui perpendicular às camadas, eu estou estudando o plano XZ, tá? Então, se eu estou estudando o plano XZ, eu só vou ter possibilidades de polarização do tipo no plano XZ, né? Ou seja, ou X2, ou Z2, ou XZ. Então, basicamente, é só para mostrar que, jogando a luz daquele jeito, eu só vou ver os modos AG e B2G. Para ver o B1G e o B3G, eu teria que julgar a luz. A luz teria que ter uma componente de polarização na direção Y, né? Porque aqui é o XY e aqui é o YZ. Bom, então, mostrar aqui na próxima transparência, esse aqui é um resultado do Henrique, que foi meu aluno, que basicamente o que a gente fez aqui foi estudar o fósforo negro. Isso aqui é uma amostrinha do fósforo negro, tá certo? Que são os eixos X e Z. E a gente tem lá no espectro, a gente vê, jogando a luz nessa direção, a gente vê 3 picos. Tem 2 picos de simetria AG, totalmente simétrico. Esse aqui é o AG1 e esse aqui é o AG2. E esse aqui é o modo B2G. Então, repare que esses modos aqui, do jeito que os deslocamentos atômicos, eles não quebram a simetria D2H desse cristal, né? Porque eles mantêm essa estrutura corrugada aí, então, por isso que eles são totalmente simétricos, né? Bom, aqui agora, então, eu tenho esses 3 modos. É o AG1,
o AG2 e o B2G, de simetria. Esses são esses três modos. E aqui, essa figura agora, são esses três picos aqui, mas quando eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando agora a polarização paralela, eu vou sempre analisar a luz com a polarização paralela da luz incidente, mas eu vou variar o ângulo θ entre 0 e 360 graus. Então, aqui está variando o ângulo θ. Tá? Depois eu faço a mesma experiência, mas agora com a polarização cruzada. Eu posso fazer com a polarização cruzada, né? E eu vejo também esse pico aqui é o AG1, esse aqui é o B2G, esse aqui é o AG2. Mas reparem uma coisa interessante, reparem que dá para ver claramente nessa figura aqui que a periodicidade dos modos AG é 180 graus, né? Aqui, ó, nessa configuração, é 180 graus. E desse aqui, ó, é 90 graus. Né? Então, isso aí é uma comprovação de que esse é o modo de simetria B2G e aqueles dois de simetria AG. Bom, aí o que a gente pode fazer? A gente tem, então, que pegar agora, eu vou pegar a intensidade do modo AG nas polarizações paralela e perpendicular, né? Então, eu vou pegar, eu vou pegar só o bloquinho 2x2 correspondente ao plano XZ. Tá legal? Então, repare, na hora que eu faço essa conta aqui agora, que agora o que vai acontecer é que a intensidade desse pico na polarização paralela vai depender de θ. É aquilo que eu observei, mostrei para vocês na transparência anterior. E na hora que eu pego esse mesmo modo da configuração perpendicular, eu vou ter esse valor aqui também, essa expressão que também depende de θ. E depois eu posso fazer a mesma coisa para o modo B2G. O modo B2G, então, a matriz vai ser essa aqui, 0, EFF0, para a paralela, ou seja, isso aqui paralela a esse, para a cruzada, e eu vou ter essas expressões aqui, tá? E nesse trabalho, então, repare que aqui, ó, esses pontos aqui são as medidas experimentais da dependência angular da intensidade do modo AG1 nas configurações paralela e perpendicular, do modo B2G nas polarizações paralela e perpendicular e do modo AG2. Reparem que para o modo B2G a gente explica muito bem, mas de qualquer forma aqui dá para ver já que a gente consegue determinar a simetria do modo através da comparação do que a teoria prediz e do que a gente consegue medir. Né? Bom, o acordo ficou muito bom aqui para o modo B2G, não ficou muito bom para esses modos aqui, mas isso foi por um detalhe que a gente veio a descobrir depois, é que, em geral, esses elementos do tensor Raman, eles não são números reais, eles podem ser números complexos. Quando a gente está próximo à ressonância, o tensor Raman ele pode assumir valores complexos. Então, foi o que a gente mostrou nesse trabalho aqui, foi que se eu considerar os elementos de tensor Raman como valores complexos, tendo um módulo e uma fase, tá? Na hora que eu faço a conta para os modos AG nas configurações paralela e perpendicular e para o B2G na paralela e perpendicular, eu vou ter novas expressões, eu vou ter aqui esse φCA, que é a diferença de fase entre φC e φA. Eu tenho um parâmetro a mais e a gente conseguiu, então, com isso, ajustar os dados, né? E, basicamente, isso aqui o meu objetivo nem era mostrar que nesse material a gente precisa de valores complexos para o tensor Raman para explicar os resultados, mas é mais para mostrar que agora, quando eu tenho simetrias mais baixas do que ortorrômbica, monoclínica ou triclínica, o espectro Raman vai depender da direção da polarização da luz em relação aos eixos cristalinos, né?
e eu fazendo um estudo de ramo polarizado, fazendo aquilo que a gente fala que é uma espectroscopia com dependência angular, a gente consegue, então, determinar as simetrias dos modos normais de vibração do material, comparando o que a teoria de grupo diz através dos tensores Raman e o que a gente mede. Pessoal, perguntas até aí? Não? Tranquilo. Tranquilo? Tá, então agora eu vou mudar de assunto, tá? Agora eu vou mudar de assunto. E agora o que eu vou falar eu tinha começado a falar na aula há uma semana atrás. Na aula passada eu interrompi para falar de regra de seleção e tal. E agora eu vou voltar a falar das chamadas representações irredutíveis dos grupos de espaço, tá? Mas antes de falar nisso, vamos só relembrar uma coisinha aqui, que eu mostrei para vocês como é que a gente conseguia decompor os modos normais de vibração de uma molécula nas representações irredutíveis do grupo de ponto daquela molécula, né? Então, eu mostrei, partindo de uma molécula de H2O, de água, né? Que tinha, então, 9 graus de liberdade. Então, eu vou ter as coordenadas de x1 até x9, que são as 3 coordenadas cartesianas dos 3 átomos, e eu posso montar essas matrizes aqui 9 por 9, que elas vão me dar como que cada coordenada cartesiana é afetada por uma operação de simetria do grupo de ponto dessa molécula. Por exemplo, eu vi que se eu tiver um eixo C2 aqui, ó, eu levo o átomo 1, eu levo esse átomo nesse e esse nesse. Então, a matriz que representa é como se fosse essa matriz 1 menos 1, 1, seria a matriz onde eu troco x por menos x e y por menos y, quando eu faço uma rotação em tom de Z, o Z fica igual, mas aqui eu estou vendo que esse bloquinho aqui ficou no mesmo lugar, porque o átomo de oxigênio não mudou. Mas esses 2 bloquinhos ficaram fora da diagonal aqui, porque eu joguei o hidrogênio 1 no hidrogênio 2 e vice-versa. O que eu mostrei é que eu posso pegar essa representação aqui, 9 por 9, no caso específico, como sendo uma representação do chamado sítio atômico, ou também, vocês vão ver que agora nós vamos chamar ela de representação de equivalência, onde que essa representação ela só me dá se um átomo ficou no mesmo lugar ou ocupou um lugar de um outro átomo. Então, por exemplo, esse C2, o átomo 1 ocupou o lugar do átomo 2 e o átomo 2 ocupou o lugar do átomo 1 e o átomo 3 ficou no mesmo lugar. Essa aqui, esse sigma V, que seria um espelho vertical aqui, ó, o átomo 1 foi para o átomo 2, o átomo 2 foi para o átomo 1 e o átomo 3 ficou no mesmo lugar. Então, essa representação do sítio atômico, ou representação de equivalência, são matrizes quadradas de ordem N por N, onde N é o número de átomos da molécula. Então, essa aqui é a representação do sítio atômico. E a representação do vetor são aquelas matrizes 3 por 3 que mostram como que cada operação de simetria atua num vetor, que eu já mostrei para vocês que são essas 4 aqui, para as 4 operações do grupo C2V. Então, a representação dos modos normais nada mais é do que o produto direto da representação do sítio atômico pela representação do vetor. É como se eu pegasse cada uma dessas 4 aqui, ó, essa aqui fosse jogando no 1, no 1 e no 1. Eu pegar essa aqui, eu pego essa matriz 3 por 3 e multiplico por todos esses 9 aqui e monto a matriz 9 por 9. Né? Bom,
então, a representação dos modos normais, a representação do sítio atômico, equivalência, vezes a representação do vetor. E a gente pode daqui pegar que o caractere da representação dos modos normais é o caractere da representação do sítio atômico multiplicado pelo caractere da representação do vetor. Bom, agora, outra coisa que nós discutimos na última aula. Como que são as representações irredutíveis das translações num cristal, né? Então, basicamente, o que eu mostrei assim, seja A uma translação do parâmetro de rede A, então, tal que isso aqui, PA, é o operador associado à operação de simetria de translação. PA atua numa função psi de x, gera a função em psi de x mais A, né? Bom, mas o que a gente sabe, já viu, é que um operador de simetria, quando atua numa autofunção do hamiltoniano, se ela, a coisa que a gente esse operador ele vai então, digamos assim, estar no mesmo subespaço daquela representação irredutível, porque esse psi de P pertence a uma representação irredutível. E no caso o P que é o índice que vai designar qual representação irredutível, que é a representação P, né? Então, na hora que esse operador atua, no caso aqui, se a representação é unidimensional, eu vou ter que isso aqui vai ser a própria função multiplicada por uma constante, né, que é o caractere da representação daqueles grupos cíclicos ou de um cristal. Ou seja, isso aqui, então, se vocês forem ver algumas aulas atrás, seria 2πip sobre H, onde H é a ordem desse grupo, né? Que é muito grande. Tá? Então, se eu escrever agora L como sendo o tamanho do cristal, como sendo o parâmetro de rede vezes o número de translações, vai ser o L. E se eu escrever o K como sendo 2πp sobre L, essa expressão aqui agora, já transformando essa função em x para uma função em r, eu vou ter que o P de A atuando em psiK de R, agora vocês estão vendo que eu já estou usando meu índice da representação irredutível das translações, é o vetor de onda, tá? É o vetor de onda K. O vetor de onda K é que é o índice das representações irredutíveis associadas às translações, né? Então, reparem que fazendo essa transformação, eu vejo que o caractere de uma translação associada à representação K é elevado a IKA. Tá? É elevado a IKA. Então, este aqui são os caracteres das representações irredutíveis associadas às translações. Bom, agora, e quais são os caracteres irredutíveis dos grupos de espaço? Tá? Porque o grupo de espaço ele tem, então, eu vou ter são as operações do grupo de espaço é dado por essa chave, onde eu tenho as operações do grupo de ponto e as operações de translação. E aqui agora, pessoal, nós vamos ter que simplificar um pouquinho, é o que eu vou fazer no fim da aula, até o fim dessa aula, que eu vou dar exemplos, onde que eu vou considerar apenas os chamados grupos simórficos, tá? Para o grupo não simórfico, aí a coisa já é um pouco mais complicada. Mas o grupo simórfico é aquele grupo onde que eu não tenho aquela translação que seria, então, uma fração de um parâmetro de rede da rede direta. Aqui não, o T é um vetor de translação mesmo, é só uma combinação de números inteiros dos vetores base da rede direta. Tá? Então, basicamente, se o grupo é simórfico, agora eu vou pegar a representação
Agora, a representação irredutível dos grupos de espaço, elas têm dois índices, né? Ela tem um índice I, que é da representação irredutível do grupo de ponto, e o índice K, que é que vai designar a representação irredutível das translações. Bom, mas no caso, se eu não tiver nenhuma, se eu tiver um grupo simórfico, eu posso separar isso aqui, eu posso separar a parte do grupo de ponto e a parte de translação e colocar que o caractere da representação IK desse grupo de espaço é o caractere da representação I do grupo de ponto pelo caractere da representação K do grupo da translação. Tá? Então, vai ficar o caractere da representação I do grupo de ponto, K do grupo da translação, é E elevado a I, KT, gama de I, R de alfa. Então, isso aqui agora, esses já são os caracteres do grupo de ponto. Então, é como se eu pegasse os caracteres do grupo de ponto e multiplico por, por esse termo aqui, né? Esse fator de fase aí. Bom, se isso vale para todas as representações irredutíveis, vale para qualquer representação redutível, porque qualquer representação redutível eu posso expressar como uma combinação de representações irredutíveis. E, em particular, serve para uma representação redutível, que em geral é redutível, que é a representação de equivalência, aquela que eu mostrei para vocês. Tá? Então, basicamente, então, o que nós vamos ver agora vão ser as representações de equivalência para um grupo simórfico em diferentes pontos K. Né? Então, a representação de equivalência do grupo de espaço é igual à representação de equivalência do grupo de ponto multiplicado por um fator de fase. Então, vocês lembram que a gente pegava e no caso de uma molécula, para eu achar os caracteres da representação de equivalência, eu pegava o número de átomos que ficavam invariantes. Mas no caso do cristal, eu tenho átomos que são equivalentes devido a uma simetria de translação. Então, por isso, nesse caso, a gente vai chamar de representação de equivalência. Átomos, mas no caso agora, se um átomo é relacionado por outro com uma translação T, tem que aparecer esse E elevado a IKT aqui, ó, no caractere das representações de equivalência do grupo de espaço. Tá? Bom, mas para começar, vamos fazer o seguinte, nós vamos então estudar, eu vou dar o exemplo aqui do grafeno, e vou estudar o grafeno diferentes pontos K. O primeiro que nós vamos estudar vai ser no K igual a zero, que é o centro da zona de Brillouin. Se o K for igual a zero, então esse terminho aqui é igual a 1. Tá? Então, a representação de equivalência no ponto K igual a zero do grupo de espaço é simplesmente a representação de equivalência do grupo de ponto, né? Que é Bom, então agora vamos lembrar essas coisas aqui. Isso aqui é o grafeno, tá? Então, aqui eu tenho uma rede do tipo Honeycomb com átomos de carbono. Vocês lembram que existem dois átomos inequivalentes de carbono, o cinza claro e o cinza escuro. Eles são inequivalentes porque eu não tenho nenhum vetor da rede direta que leva um no outro. Agora, os cinzinhas são equivalentes, os cinza claro são equivalentes entre eles, porque eu tenho um vetor, o A1 leva esse aqui nesse, o cinza escuro é equivalente, que eu tenho o A2 que leva no K. Bom, isso aqui é o A1, A2, eu tenho um A1 e A2 aqui em termos de coordenadas cartesianas. E agora eu tenho aqui a rede recíproca, né? Os vetores B1 e B2, que são dados aqui.
isso aqui, então, é a primeira zona de Brillouin, e eu tenho os pontos de alta simetria. Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho um ponto gama, que é esse aqui. Ó. O ponto gama é o ponto, é o centro da zona de Brillouin, que tem todas as simetrias do grupo. O grupo do grafeno é o grupo de pontos, seria o grupo D6H. Então, o ponto gama tem simetria D6H. Né? Agora, já o ponto K aqui, ó, vocês veem que o ponto K ele já tem uma simetria que não é uma simetria mais 6, é uma simetria 3. Se eu rodar aqui, então, de cá, eu tenho que rodar de 120 graus. Né? Então, agora, o ponto K, os pontos K, eles pertencem ao grupo D3H. Tá? Os pontos M, que estão no meio dos lados aqui, ó, são os pontos M, agora a simetria é menor. Para eu rodar em torno de M, eu tenho que rodar de 120 graus, ou melhor, de 180 graus. Então, esse ponto M, ele é o D2H. Depois eu tenho essas linhas aqui, ó, que são as linhas T e sigma, cujo o grupo, a simetria ainda é mais baixo, que perde, só fico só com o eixo C2, é o C2V. E se eu pego um ponto qualquer aqui, ó, a única simetria dele vai ser o espelho que passa aqui pelo hexágono, porque isso é um sistema bidimensional, então qualquer ponto dele vai estar nesse espelho. Então, o grupo é o grupo do espelho, que é o grupo CS. Bom, então agora eu vou... Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, mas agora vocês vão entender por quê. O que eu quero fazer agora é pegar a representação de equivalência do grafeno no centro da zona de Brillouin, no ponto gama. Tá. Então, no ponto gama, repare que K é igual a zero, eu não tenho esse fator de fase. Então, basta para eu pegar a representação de equivalência do grupo de espaço no ponto gama, isso aqui seria a mesma coisa da representação de equivalência do grupo de ponto. Mas agora, usando a propriedade que se eu levar um átomo vermelho no outro, eles são equivalentes, então a condição para o caractere da representação de equivalência é o número de átomos que ficam invariantes em uma operação de simetria ou que são levados em outro átomo equivalente numa célula unitária vizinha. Né? Então, aquilo que eu mostrei para vocês, a identidade. Então, aqui agora eu vou ter 2 átomos por célula unitária, esses dois aqui. Então, esses dois. Né? Então, por exemplo, a identidade deixa os dois parados. Se eu rodar de C6, rodar de 120 graus, eu levo o vermelho no azul, é 0. Agora, se eu rodar de C3, eu levo esse vermelho nesse e o azul no azul. Então, os dois ficam... O caractere é 2. Se eu pegar o C2 que passa aqui, assim, por exemplo, aqui, ó, esse C2 linhas... não. Primeiro eu pego o C2 que está perpendicular ao eixo aqui. Leva uma bolinha vermelha na azul, perpendicular ao plano. Depois, se eu pego esse C'2, ele vai deixar os dois no mesmo lugar, o azul e o vermelho. Aqui é 2. Se eu pego esse C2 linhas, ele vai levar o azul no vermelho, é 0. A inversão vai levar o vermelho no azul, que é 0. O S3 aqui, como é um sistema bidimensional, vai ser igual ao C3, porque o C3 é uma rotação de 120 graus e uma reflexão no plano perpendicular. Mas como o átomo já está naquele plano, o S3 é igual a C3, vai ser 2, o S6 é igual ao C6, que é 0. Aí vai ter o plano horizontal σH, que os dois vão estar invariantes. Vai ter esse plano D aqui, ó, que nenhum dos dois está, é 0. E você tem esse plano V, que está aqui, ó, onde os dois ficam parados. Então, esses são
os caracteres da representação de equivalência no ponto gama do grafeno. Bom, então agora o que eu tenho que fazer, ó, aquilo que eu botei na transparência anterior, é isso aqui, ó, é o 2, 0, 2, 0, são isso aqui. Ó. E dá para ver que eu olhando a tabela de caracteres, eu posso... Bom, eu poderia fazer as contas ou poderia fazer por inspeção. Aqui dá para fazer por inspeção. Eu vejo que os caracteres da representação antissimétrica são os caracteres da representação A1G mais B1U. Se eu somar aqui, ó, vai dar 2, 0, 2, 0 e assim por diante. Então, eu pego que a representação do sítio atômico é A1G mais B1U. Tá? Bom, agora, para achar os modos normais, eu tenho que pegar a representação do vetor, que aqui, ó, eu poderia achar os caracteres e decompor, ou então eu posso, de cara, mais facilmente, já olhar na tabela de caracteres, você vê que o Z está associado a 2U e o X e o Y a E1U. Então, a representação do vetor é a soma direta da representação A2U com a representação E1U. Tá? Então, agora, para eu achar os modos normais, eu vou ter que ter o produto direto da representação de equivalência, do sítio atômico, que é 1G mais B1U, produto direto com a representação do vetor, que é A2U mais E1U. Bom, pessoal, aqui, então, para fazer esse produto aqui, ó, A1G vezes qualquer coisa, como A1G é totalmente simétrico, A1G vezes qualquer outra é a outra coisa. Então, A1G vezes A2U é A2U, A1G vezes E1U é E1U. Agora, depois eu vou ter que fazer B1U vezes A2U. Tá? Na hora que você vê B1U vezes A2U, eu vou ter que fazer o produto disso aqui por isso, eu vou ver, A2U está aqui, B1U está aqui. Bom, vai dar o B2G, tá? Vai dar o B2G, mesmo porque se é U com U, tem que dar G, né? E a mesma coisa se eu fizer o B1U com E1U, esse aqui, ó, 1 vezes 2 menos 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, e assim por diante, vocês vão ver que B1U vezes E1U é igual ao E2G. Tá? Bom, então, esses são, no caso aqui agora de um cristal, no caso da molécula, eu falava de translações, rotações e vibrações. Agora, no caso de um cristal, eu não vou mais falar de translação nem de rotação, mas a gente fala de fônons, né? E o que a gente fala é dos chamados fônons acústicos e fônons óticos. O fono acústico é o fono que vem da translação da célula unitária. Então, é como se aqueles modos translacionais de uma molécula dessem origem agora aos fonos acústicos, né? E os fonos acústicos, então, como eles vêm das translações, é como se fosse a translação da célula unitária, eles também, da mesma forma, pertencem a representações que se transformam como componentes do vetor. Então, se eu pegar aqui agora o grupo, eu tenho aqui, então, o A2U e E1U são as componentes do vetor. Então, esse A2U e esse E1U, no ponto gama, são os fonos acústicos. São os fonos acústicos. Né? E já os fonos óticos são aqueles fonos que envolvem uma vibração dentro da célula unitária. Então, basicamente, uma analogia é como se os modos de translação de uma molécula estivessem relacionados com os fonos acústicos e os modos de vibração da molécula com os fonos óticos. Né? E, no caso de um cristal, não tem sentido eu falar de rotação, porque eu poderia, no máximo, falar de uma vibração que seria uma libração, uma vibração de rotação, mas eu não tenho uma rotação completa, eu tenho sempre uma força de restauração. Né?
que vai fazer essa coisa ficar vibrando. Bom, então, então daqueles modos, do A2U E1U, B2G e E2G, eu vou ter aqui agora, no ponto gama, os fonos, eu vou ter um fono duplamente degenerado, E1U, eu vou ter um fono A2U, e aqui eu vou ter um fono B2G, que vai ser esse aqui, ó, e um E2G, que é esse aqui, duplamente degenerado, que é esse aqui, né? E, basicamente, a gente pode ver, mais ou menos, nessa transparência, eu tenho aqui os dois átomos A e B. Nos modos acústicos, os dois átomos estão movendo em fase, ou para a direita, ou para baixo, ou para fora do papel, né? Isso aqui, então, são os três modos acústicos. Esse aqui é longitudinal, porque eles estão se movendo na mesma direção dos átomos, é longitudinal. Esses aqui são transversais, porque o movimento é perpendicular à direção que une os dois átomos. Esse é o transversal acústico no plano, e esse aqui é o transversal acústico fora do plano, in plane and out of plane. Já os óticos, eu tenho o átomo B em fora de fase com o átomo A. Eles podem estar na direção da ligação entre os dois átomos, seria o modo longitudinal óptico. Eles podem estar no plano, mas perpendiculares à direção, que seria o transversal óptico no plano. E eu vou ter esse aqui, que é o transversal óptico fora do plano. Tá certo? Bom, por acaso, esses dois modos aqui, ó, eles são degenerados, tanto esses dois como esses dois são degenerados aqui no ponto gama. Tá? Isso aqui é um modo que dá para a gente ver. Esse aqui é o modo E2G. Esse modo E2G é como se fosse a subrede dos átomos A vibrando contra a subrede dos átomos B. Tá? Então, esses são os fonos no ponto gama do grafeno. Bom, agora o que nós vamos fazer é o seguinte: agora nós vamos começar a estudar os fonos no interior da zona de Brillouin. Então, agora nós vamos ter que ver uma coisa que é muito importante na teoria de grupo, que é a chamada relações de compatibilidade entre as representações irredutíveis de um grupo e os seus subgrupos. Então, vamos pegar o grupo D6. O grupo D6, esse aqui, a tabela de caractere. A tabela de caracteres é essa aqui. Tem aqui todas essas classes de operações de simetria, tem todas essas representações irredutíveis. Tá? E esse aqui é o grupo D3, D3H, o D6H e o D3H. Né? O que acontece é o seguinte, que o grupo D3H é um subgrupo do D6H. Significa o quê? Que o grupo D3H é formado por um conjunto de operações do grupo D6H que também forma um grupo, que também obedece àquelas operações de simetria de um grupo, as propriedades de um grupo. Né? Então, agora, quando eu passo, por exemplo, do ponto gama para o ponto K, eu vou diminuir a simetria de D6H para D3H. Então, várias operações de simetria vão se perder nesse processo. E quais vão se perder? Aí eu marquei aqui, ó, vão ser... Eu rabisquei as operações do grupo D6 que são perdidas no grupo D3H. Então, quer dizer que no grupo D3H, agora comparem aqui. Agora só fica a identidade 2C3, 3C2, 2S3, sigma H e 3 sigma V, que são esses que estão aqui. Agora, o que eu posso fazer, então, agora, já que eu tenho essas duas tabelas aqui, ó, eu risquei todas as operações de simetria que foram perdidas, eu posso comparar a correlação entre as representações irredutíveis do grupo D6H e as do grupo D3H. Por exemplo, vamos ver aqui a 1G. A 1G é óbvia, né? Fica 1, 1, 1,
Então, A1G do grupo D6H vira A1' do grupo D3H. Vamos pegar aqui essa aqui agora, por exemplo, a B1G. B1G vai ser 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Que é qual? Que é essa aqui, ó. 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Quer dizer que a B1G do grupo D6H ela foi na A1' do grupo D3H. A1, duas linhas. Como é que é? B. Pois é, pessoal. Aqui, reparem que aqui eu estou botando, para economizar, eu botei o G e o U entre linhas. Então, seria o B1G vai no. Como é que é? B1G. Vai no A, duas linhas, 1. Aqui o G está aqui, é o que está entre parênteses, tá? O B1G vai na A, duas linhas, 1. Vamos ver aqui o E1U. E1U, 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0. 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0. O E1U vai no... acho que aqui eu esqueci de trocar também. O E1U vai no E, duas linhas. Não, então tá certo. O E1 vai no E, duas linhas, que é esse aqui. Ó. E1U vai no E, duas linhas. Não, tá trocado mesmo. Depois eu vou consertar isso aqui. Bom, mas de qualquer forma, isso aqui é basicamente uma coisa muito importante, é que quando a gente, então, tem uma simetria e cai de simetria, nós vamos ter que sempre considerar as representações irredutíveis daquele grupo do subgrupo, né? Então, por isso que é importante eu ter essas tabelas de correlação. Depois eu vou conferir isso aqui direitinho, mas vocês vão ter tempo de olhar isso. Vamos pegar agora a compatibilidade entre o grupo D6H e o D2H, tá? D6H e D2H. Então, o D6H eu já tinha mostrado ele para vocês. Esse aqui é o D2H, né? E agora eu vou mostrar quais operações do D2H, aqui seria D2H, quais operações do D2H são perdidas, quais operações do D6H são perdidas para chegar no grupo D2H, né? Então, são essas aqui. Então, agora eu vou ter aqui C2, C2 linhas, C2 duas linhas, apenas um deles, o I, sigma H e dois tipos de planos, tá? Aí, na hora que basicamente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou comparar as representações, por exemplo, E2U, 2, 2, 0, 0, menos 2, menos 2, 0, 0. Bom, agora aqui, reparem que agora essa, por exemplo, a E2U, que era uma bidimensional, no grupo D2H não tem mais representação de bidimensional. Então, ela vai decompor o E2G, vai ser AG mais B1G. O E2U vai ser AU mais B1U. Né? Mesma coisa. Nessa aqui, ó, a E1G vai ser a B2G mais B3G. E1U vai ser a B2U mais B3U. Né? E assim, então, vocês conseguem ver como que se relacionam, quais são as relações de compatibilidade entre as representações irredutíveis do grupo D6H e do grupo D2H. Depois a gente vai, por exemplo, para aquele ponto de simetria mais baixo ainda, que seria o C2V, tá? O C2V. Aqui agora, então, eu tenho do grupo D2H e o C2V. Agora que entra uma complicação. Eu até corrigi, porque nas tabelas de caractere do grupo C2V, em geral, colocam o grupo C2V com o eixo C2 na direção Z. Mas aqui o eixo C2 está na direção X, quando eu faço esse C2V. O eixo C2 está na direção X. Então,
eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu tive que até botar uma coisa aqui por cima, porque para fazer uma tabela de caracteres que seja compatível com o fato do C2 estar na direção X e os dois espelhos estão em XY, e aqui eu esqueci também, era XY e era XZ, isso aqui era, eu esqueci. Bom, eu vou corrigir isso aqui depois também. Bom, mas de qualquer forma, estão aqui as operações de simetria. Se eu pego e elimino, como eu falei, do grupo D2H, eu elimino as operações que não estão no C2V, tá, ali era XY e XZ na transparência anterior. Então, repare que eu vou ter agora... aqui eu esqueci de botar o XZ, eu tinha que ter colocado o XZ aqui, ó, nessa e na outra. Então, repare que agora, eu comparando as tabelas, eu vejo que o AG vai no A1, o B1U também, aqui, ó, o B1U vai no A1. Bom, eu vou ter que... Caramba, fiz correndo e errei aqui. Mas, de qualquer forma, então... é o B3U, é o B3U aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1. O B3U é que iria lá no A1, ficaria 1, 1, 1, 1. Tá? Esse aqui é o grupo C2V, tá? E depois, por uma posição mais genérica, que seria o CS, onde eu tenho, então, simplesmente as representações A' e A duas linhas, né? Então, é como se eu pegasse aqui agora e te deixasse apenas a identidade e o espelho que está no plano XY, né? E aqui, então, eu consigo fazer a correlação, então, das representações A1, A2, B1 e B2 do C2V com A' e A duas linhas, né? A1 e B1 vão no A', A2 e B2 vão no A duas linhas, tá? Bom, agora eu vou falar de uma coisa, porque eu vou mostrar um trabalho logo a seguir, que o que acontece é o seguinte: quando a gente está falando de grupo de ponto de molécula, aquela nomenclatura que eu estava falando com vocês, de Schonflies, essa que é A, B, E, sei lá o quê, 1, linha, G, U, ela é boa para grupo de ponto. Agora, quando eu estou falando de grupo de espaço, existe aí, em geral, as pessoas chamam as representações irredutíveis de acordo com a letra que designa aquele ponto especial na zona de Brillouin. Então, por exemplo, aí um trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai chamar as representações no ponto gama do grupo D6H assim, de gama 1 mais, gama 2 mais, gama 3 mais, gama 4 mais, gama 5 mais, gama 6 mais, que são as pares. Depois gama 1 menos, gama 2 menos, gama 3 menos, gama 4 menos, gama 5 menos, gama 6 menos. Então, essa que é a correlação entre a nomenclatura do grupo de ponto e essa nomenclatura que muitas vezes é usado para as representações irredutíveis no interior da zona de Brillouin, ou no centro, né? Da mesma forma, do grupo D3H, que tem essas representações aqui, em alguns artigos chamam de K1+, K2+, K3+, K1 menos, K2 menos, K3 menos. Em outros chama de K1, K2, K3, K4, K5, K6. No ponto M, que é o D2H, G, B1G, B2G, B3G. Então, em geral, chama de M1+, M2+, M3+, M4+, M1 menos, M2 menos, M3 menos, M4 menos. Depois tem assim, os pontos T também. Tem o T, que está aqui, esse sigma, esse lambda, todos são do grupo C2V. Então, se eu pegar o T, eu vou chamar A1, A2, B1 e B2 de T1, T2, T3, T4. E para os pontos mais genéricos, U, eu tenho as representações A' e A duas linhas, seria o 1 e o 2. Tá?
Então, isso aqui é uma tabelinha só para vocês entenderem o que eu vou mostrar mais aqui para frente. Bom, então agora é o seguinte, agora nós vamos fazer a seguinte coisa, nós vamos achar a primeira representação de equivalência no ponto K do grafeno, tá? Representação de equivalência no ponto K do grafeno, só para pegar que a coordenada do ponto K do grafeno é isso aqui, 4π sobre 3A na direção J. Eu estou pegando esse ponto K aqui, por exemplo. Ah, não, isso aqui é o espaço direto, né? Bom, mas você já sabe o que é o ponto K. Bom, agora, na hora que eu pegar a representação de equivalência, reparem que agora, lembro que a representação de equivalência do grupo de espaço no ponto K seria a representação de equivalência do grupo de ponto multiplicado por esse fator de fase aqui, ó, cada vez que houver uma translação. Cada vez que houver uma translação. As operações de simetria são essas aqui, ó. E 2C3, 3C2, sigma H, 2S3, 3 sigma V. Bom, o que acontece é que essas, digamos, na hora que eu pegar, rodar aqui de C3 aqui, ó, eu vou levar esse átomo nesse e esse átomo no outro. Ou seja, são átomos equivalentes, então eles contribuem para o valor do caractere de equivalência do grupo de ponto, mas eu tenho que agora multiplicar por um fator de fase desse C3. A mesma coisa para o S3. Para o C2, eu vou ter 0, porque eu sempre vou os 3C2 vão estar aqui, assim, eu sempre vou levar um átomo cinza claro no cinza escuro, tá? No sigma H, os dois vão ficar parados, tá? No sigma V também eu tenho esses espelhos que levam o cinza claro no cinza escurinho, mas agora nós temos que ver o que acontece com essas duas operações, que é o C3 e o S3. Por quê? Essas operações, a representação de equivalência do grupo de espaço no ponto K é igual à representação de equivalência do grupo de ponto multiplicado por esse fator de fase, onde isso aqui é para o átomo 1, o átomo 1 é esse aqui. Não, o átomo 1 é esse aqui, ó. Eu tenho que pegar o R1, C3R1 agora, que vai daqui para cá, ó. E o átomo 2, eu tenho que pegar essa translação R2, que vai daqui para cá. Então, para o átomo 1, a representação de equivalência no ponto K, no grupo de espaço para a operação C3, translação R1, é elevado a IK maiúsculo R1, vezes a representação de equivalência. A representação de equivalência, nesse caso, do grupo C3, ela vai ser 1. Ela vai ser 1 porque... calma lá. Porque eu só tenho um átomo, eu estou pegando só um átomo, e ele vai numa posição equivalente. Eu estou pegando só o átomo 1, então vai ser 1. Se eu pegar o átomo 2, então esse átomo vai ficar parado, na representação de equivalência isso aqui é 1, mas eu vou ter que multiplicar por E elevado a IKR2. Então, isso aqui dá E elevado a KR1, KR2, se eu pego os valores de K, que é isso aqui, de R1 e de R2, que estão aqui, ó, e fizer, então, isso aqui vai dar o fator de fase para as operações C3 e S3, vai ser elevado a KR1 mais E elevado a KR2, que dá menos 1. Tá? Então, aqui agora, o caractere aqui para essas duas operações é menos 1. É menos 1. Tá? Bom, então agora eu tenho a representação de equivalência no ponto K. Repare que a representação de equivalência ela é igual à representação E'. Está vendo aqui? Ó? 2 menos 1, 0, 2 menos 1, 0. Né? Então, agora a representação de equivalência é o E'. E já agora a representação do vetor, vamos lá, o x e o y estão na E',
o Z está na 2, duas linhas, então é E' mais A2, duas linhas. Tá? Bom, então agora, para eu achar a representação dos fônons, no ponto K, eu vou pegar a representação de equivalência, produto direto com a representação do vetor, E', produto direto de E' mais A, duas linhas, 2. Bom, que vai ser... Bom, aí depois eu vejo aqui ó, E' vezes A, duas linhas, 2. Bom, aí que E' vezes A, duas linhas, 2, eu vejo que isso aqui vai dar exatamente o E, duas linhas. Vai dar 2, 1, 0... Não. É 2, menos 1, 0, menos 2, 1 e 0. Então, vai dar o E, duas linhas. E agora eu vou ter que fazer o produto de E vezes E. E vezes E, eu só botei aqui embaixo, só para ajudar vocês aqui. O E vezes E, E' vezes E', vai dar 4, 1, 0, 4, 1, 0. 4, 1, 0, 4, 1, 0. Se vocês pegarem 4, 1, 0 vezes 4, 1, 0, pegar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui é igual a 1 linha mais A, dois linhas mais E'. A1 linha mais A2 linha mais E'. Se eu pegar a soma desses três aqui, ó, vai dar 4, 0, 0, ou melhor, 4, 1, 0, 4, 1, 0. Né? Que é isso aqui. Então, quer dizer que os fônons que eu tenho no ponto K são esses aí. Ó. A linha 1, a linha 2, E' e E duas linhas. Bom, agora posso fazer a mesma coisa no ponto M. Tá? No ponto M, agora o meu eixo C2 vai estar aqui, ou como eu falei, vai estar na direção, nessa direção. Então, bom, isso aqui, então, agora a coordenada do ponto M é essa aqui. Agora eu vou ter uma rotação de C2 que leva esse átomo nesse aqui. Ó. Então, as rotações que vão ser relevantes aqui vão ser o C2x, rodar em torno desse eixo, que eu levo esse átomo nesse, e o sigma XZ, que é um espelho que o Z está aqui, o Z está saindo para fora, o X está para lá, então é um espelho perpendicular ao plano da figura, que também leva a bolinha cinza, essa bolinha cinza clara na bolinha cinza clara, a cinza escura na bolinha cinza escura. No caso aqui, o vetor de translação é apenas R2. Então, a representação de equivalência no ponto M para o C2x no R2 é E elevado a IM R2 vezes o Q de equivalência, que é 1 do grupo de ponto, que é 1 no caso, dá E elevado a IM R2, para essa operação também é elevado a MI R2. Então, o que a gente tem é que o fator de fase para essas operações C2x e sigma XZ vai ser menos 2, né? Então, aqui então, eu tenho a representação de equivalência no ponto M, eu vejo que essa representação de equivalente é B1G mais B2U, a representação do vetor vai ser lá B1U mais B2U mais B3U, aí na hora que eu faço o produto direto, eu tenho então agora o número de soluções no ponto M. Uma coisa que vocês reparam é que o ponto M, como a simetria é D2H, eu não tenho mais nenhuma degenerescência, né? Eu não tenho mais nenhum modo de simetria E, por exemplo. Todos são unidimensionais. Já o caso no ponto gama e no ponto K, eu tinha, que era grupo D6H e D3H, eu tinha modos que eram duplamente degenerados. Bom, então isso aqui ó, eu simplesmente peguei de um artigo na literatura que pega aqui, por exemplo, então vocês estão vendo naquela nomenclatura que eu mostrei para vocês, eu pego aqui
No ponto gama, eu tenho aquelas 4 soluções, que seria o gama 5+, gama 4+, gama 2-, gama 6-, são aqueles que eu mostrei para vocês. Aqui no ponto K, eu tenho aqui ó, o K1, K2, K5 e K6, de acordo com aquelas nomenclaturas que eu mostrei para vocês. Relação de dispersão de fônus, aqui eu tenho M1+, M4-, M3-, M2-, M2+, M3+, tá? Essa direção gama K são os pontos T, que eu acho que eu acabei não mostrando aqui para vocês, mas de qualquer forma a simetria é C2V, então também eu tenho essas soluções. Então, é assim que a gente determina as simetrias dos modos normais de vibração em pontos especiais e no interior da zona de Brillouin do material. Tá? Bom, e finalmente, a última coisa que eu vou falar aqui, que tem nesses 2 artigos aqui, esse artigo aqui, ele fala da classificação e simetria das bandas de energia do grafeno, tá? Aí ele vai pegar todas as bandas de energia do grafeno, bandas eletrônicas, e esse aqui ó, é da turma aqui da UFMG, o Leandro Malar, o Mário, o Ado Jório, o Mário Mazzoni, e onde, então, eles calcularam só as simetrias dos elétrons π. Tá? Então, agora, vou dar só esse exemplo aqui. No caso, então, dos elétrons π do grafeno, o carbono no grafeno tem o estado de hibridização sp2, onde tem esses orbitais sigma, que é a hibridização do elétron S com o px e o py, e o π é o elétron Z, pz, que não hibridizou. Então, pz digamos, é um harmônico esférico de ordem 1, que é uma componente de vetor, né? É uma componente de vetor. Então, o orbital pz ele pertence à representação que se transforma como Z. As propriedades de transformação do orbital pz são as mesmas da função Z, né? Então, na hora que eu quiser pegar... Agora, vamos pegar, então, a representação no ponto gama. No ponto gama, então, o que eu tenho que fazer agora é pegar aquela representação de equivalência no ponto gama e multiplicar pela representação que contém a função Z. Né? Vamos ver se tem uma tabela aqui atrás. Então, vocês estão vendo que a função Z ó, ela pertence à representação A2U, que está aqui, né? O Z, a representação A2U. Tá. E já a representação de equivalência, que é a mesma que eu tinha mostrado anteriormente, é A1G mais B1U. Então, na hora que eu pego o produto direto, a representação de equivalência para a representação sigma Z, eu tenho que isso aqui é A1G mais B1U vezes A2U. Fazendo essas contas, A1G vezes A2U é sempre A2U, e B1U vezes A2U vai ser B2G, que é A2U mais B2G, ou então, naquela nomenclatura agora desse artigo aqui, que é o gama, no ponto gama, gama 2 menos, gama 4 mais. Tá? Depois vamos pegar também dos elétrons π no ponto K. No ponto K, então, aqui eu tenho agora, no ponto K, eu tenho o grupo é o D6H, o D3H agora, né? O D3H, que é o produto direto da representação de equivalência pela representação que contém a função Z, que, no caso, nós vimos que a representação de equivalência no ponto K era o E', tá? A representação do grupo da função da componente Z é o A2, duas linhas.
Na hora que eu pego E' por A2, duas linhas, o produto direto vai dar E duas linhas, que naquela nomenclatura deles é igual o K3 menos. K3 menos. Bom, isso é uma coisa muito interessante, que reparem que é exatamente, então, isso mostra por que a banda de valência encosta na banda de condução dos elétrons π nos pontos K. Isso é um argumento de simetria, exatamente porque no ponto K os elétrons estados dos elétrons π ficam degenerados. Então, isso acaba fazendo com que a banda de valência encoste na banda de condução bem nos pontos K. Tá? Bom, pessoal, depois eu fiz aqui para o ponto M também. Eu fiz a mesma coisa, peguei aquela representação de equivalência do ponto M, peguei a representação de Z do ponto M, fiz as contas e achei aqui AU mais B3G, de acordo com as minhas contas, tinha dado M2 menos mais M4 mais. Mas eu vi que no artigo lá do Leandro Malá está M3 mais. Eu não sei se foi eu que cometi um erro ou se foi eles que cometeram um erro. Talvez eu vou ver minhas continhas aí, ver se tem alguma coisa que está problemática. Tá? Bom, e finalmente, é a última coisa que eu quero. Bom, isso aqui é um outro artigo também. Esse aqui, ó, ele pega as simetrias, não apenas dos elétrons π, mas também dos elétrons sigma. Os elétrons π são esses aqui, ó, que encontram no ponto K, né? Mas ele pega dos elétrons sigma. Mas eu vi também que o resultado... Bom, o resultado dele, no ponto K, o meu resultado ficou igual ao do Malar, no ponto gama, meu resultado ficou igual ao do Malar. Agora, no ponto gama, o resultado ficou diferente. Mas aí, muitas vezes, é problema de definição de eixos, sabe? Quem que é X, quem que é Y. Então, muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado em ver se a gente está realmente usando o mesmo sistema de eixos, porque se a gente trocar um eixo com o outro, aí a gente vai trocar as representações irredutíveis. Tá? Mas isso aqui, então, é só para mostrar que nesse artigo ele calcula as simetrias de todos os elétrons, não apenas dos elétrons π, mas também dos elétrons sigma, mostrando exatamente aquilo que eu queria falar, né? que em qualquer relação de dispersão de elétrons ou de fônons, cada estado pertence a uma representação irredutível, agora do grupo do vetor de onda, do grupo do vetor de onda naquele ponto, que agora, quando eu estou num cristal, o grupo vai depender do vetor de onda, vai depender se eu estou no centro da zona, se eu estou em pontos especiais, ou estou num ponto completamente arbitrário, né, na zona de Brillouin. Bom, e essa é a última transparência, de fato, que eu quero mostrar para vocês, que isso também está no artigo do Malard, que agora é o seguinte, agora, então, nós mostramos lá que nessa transparência aqui, por exemplo, que aqui aqui é o nível de Fermi, aqui é a banda de valência na direção K-gama, aqui é a banda de condução na direção K-gama, a banda de valência tem simetria T2 e a banda de condução tem simetria T4. Então, quais são as transições possíveis? Agora eu vou mostrar aquelas regras de seleção que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui T1, T2, T3, T4, é a mesma coisa que A1, A2, B1 e B2 do grupo C2V, né? Então, agora, basicamente, para eu ter uma transição entre T2 e T4, então o estado inicial é T2, o estado final é T4. Então, eu tenho que ter qual que é, então, digamos assim, a representação irredutível da perturbação. Então, eu tenho que T2 vezes T4 mais a representação irredutível da perturbação tem que ser T1. Digamos, o produto das representações do estado final, da perturbação e do estado inicial tem que ser T1. Isso aqui só acontece se
a essa perturbação pertencer à representação T3, porque se vocês fizerem T2 vezes T3 vezes T4, vai dar T1. Multiplicar isso aqui, vai dar T1. Tá? Então, basicamente, a perturbação tem que ter simetria T3. A perturbação é o fóton que tá induzindo essa transição. Então, tem que ter simetria T3. A T3, reparem que ela corresponde a uma luz polarizada em direção X. Então, para eu fazer uma transição ao longo daquela direção que eu mostrei para vocês, eu tenho que jogar a luz polarizada na direção X. Né? E outra coisa que pode acontecer, é um processo que acontece no grafeno, é que esse elétron pode ser espalhado desse ponto aqui para esse ponto por um fônon. Agora não é um fóton mais não. Um fóton é que jogou o elétron daqui para cá, mas aqui é um fônon que pode jogar o elétron desse vale perto do ponto K para o vale perto do ponto K'. Ele está indo de uma posição de simetria T4 com outra de simetria T4. Para ele ir de uma T4 para uma outra T4, então a perturbação tem que ser totalmente simétrica. Para eu levar uma transição de um nível para um outro com a mesma simetria, a perturbação tem que pertencer à representação totalmente simétrica. Então, são os fônons de simetria T1 que conseguem fazer esse processo aqui. Bom, então, eu cheguei aqui no fim dessa aula e no fim desse curso. Eu acho assim que talvez vocês tenham percebido que foi um curso bastante corrido, com muito conteúdo. É um curso que normalmente eu dou em 4 meses, mas eu já dei até em 1 mês, mas 1 mês fica praticamente impossível. Esse de 2 meses, eu acredito que foi um pouco condensado para vocês, mas o meu objetivo, pelo menos, é que agora vocês podem, pelo menos, continuar estudando e aprofundando. Então, vou só passar rapidamente sobre o que eu falei, né? Comecei falando de operações de simetria em cristais, grupo de operações de simetria, depois defini um grupo, uma coisa que era muito importante era a tabela de multiplicação do grupo, né? Depois eu comecei a falar de representações matriciais, né? Que são matrizes, e mostrei que as representações poderiam ser redutíveis ou irredutíveis. Uma representação redutível podia ser colocada como uma soma direta de representações irredutíveis. Depois tem o teorema da ortogonalidade entre os elementos das representações irredutíveis, que é o teorema mais importante, né? Esse teorema que a gente deduz várias coisas. Depois, uma coisa muito importante é a tabela de caracteres do grupo, né? Essa parte acabou que eu fui falando ao longo do curso como um todo, que é produto direto e soma direta de representações, de matrizes. Depois comecei a falar de operadores, depois os grupos da equação de Schrödinger, mostrando que as soluções das equações de Schrödinger pertencem às representações irredutíveis do grupo. Depois eu falei das funções base e dos projetores, né? Os projetores, então, são projetores nas representações, então, com eles, a gente, conhecendo a tabela de caracteres ou as representações irredutíveis, a gente monta os projetores e, com ele, determina as funções base. Depois eu falei de modos normais de vibração em moléculas, depois em cristais, que a gente consegue obter a simetria das vibrações ou a simetria dos fônons, determinando a chamada representação do sítio atômico, a representação de equivalência, né? E depois falei especificamente, nessas últimas aulas, das regras de seleção para as transições óticas, regra de seleção para a espectroscopia no infravermelho e Raman, e tensores Raman. Tá? Bom, vou parar de compartilhar aqui agora. E, bom, então agora
Perguntas, comentários? Como eu comentei, assim, eu tenho consciência de que foi muito conteúdo mas eu acredito que pelo menos agora, pelo menos eu acho que uma ideia mais ou menos vocês passam a ter, né? Vai ser mais fácil para vocês agora continuar estudando a aplicação da teoria de grupo para determinar a simetria das autofunções do newtoniano. Professor. Oi? Pode falar. Só queria falar que o curso foi muito bom, né? E queria te perguntar se tem como colocar essa lista para a semana que vem, porque ela é um pouquinho maior, mais tensa, ou não? Não, pode ser sim, pode ser. Aí vocês pode ser na semana que vem, então. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo curso. Pode ser? Qual dia, professor? Desculpa, não entendi. Então vai ficar para terça-feira que vem. Beleza. Tá bom? Era bem extenso para calcular os projetores nos quadrados aí, tá longo. Tá longo, né? Então tá. Então fica para terça da semana que vem, vocês me entregam. Beleza. Tá obrigado, bom? professor. E eu vou acabar de colocar no Moodle lá as transparências. Vou corrigir as coisinhas que eu vi que estava errado aqui na de hoje. Aí vocês podem ter acesso aí e para frente, se vocês terem alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Porque realmente é um curso que precisaria de mais tempo para vocês terem tempo de absorver com tranquilidade tudo que foi falado. Bom, perguntas mais, pessoal? Comentários? Tudo tranquilo. Então tá, beleza então. Então vou parar a gravação aqui. Até mais, professor. Falou, até mais, gente. Até mais, professor. Com Deus. Até mais. Obrigado, professor. Obrigado pelo Tchau, curso. professor. Até mais. Vou mandar hoje ainda a lista dos links. Ah, tá. Ótimo, então. Obrigado, viu? Beleza, valeu, professor. Obrigado pelo curso. Falou, gente. Até mais.